vai ser instrumento de Deus para nos trazer a palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Tirar a máscara, né? Queria que você aplaudisse o Senhor mais uma vez nesta noite, mas abrisse os seus lábios e desse glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aí do outro lado nos assistindo. Paz seja contigo. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 2, verso 5. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bendito. Com a sua Bíblia aberta, queria que você fechasse os seus olhos. Oh, doce Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai querido, nós ansiamos pela manifestação do Teu poder. Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir neste lugar. Pai, eu sou vaso em Tuas mãos, Senhor. Me usa conforme a Tua vontade, o Teu querer nesta noite. Pai querido, que eu venha diminuir e somente o Senhor crescer. Como o pastor Renato disse, que esta palavra não seja a palavra que nós queremos ouvir, mas sim aquela que precisamos ouvir. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, sonda os corações nesta noite. Sonda a vida de cada um nesta noite. Pai, não permita que o ladrão de semente roube a semente que será semeada neste coração nesta noite. Mas que essa semente caia nessa terra do coração, que vai ser terra fértil, aonde vai crescer e vai frutificar para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Apocalipse 2, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Somente a parte A. Amém? Podei vos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que quando a gente lê um texto da Bíblia, e esse texto vai de encontro ao nosso coração, vai de impacto aos nossos corações. Eu, quando estava no meu período em casa, de repouso, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu vou ler o Novo Testamento todinho. E um texto que veio de impacto, entre outros também, que impactaram a minha vida, foi esse. Lembra-te de onde caíste. E quando a gente olha o verso 4, que diz assim, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em algumas versões diz assim, tenho contra ti que deixaste de me amar. Talvez você está dizendo nesta noite, Senhor, aonde foi que eu deixei de te amar? Mas quando nós olhamos o verso 5 que diz assim, lembra-te. Eu queria que você nessa noite começasse a pensar como era a sua vida quando você se converteu e como está a sua vida hoje. Coloque numa balança de quando você pela primeira vez aceitou Jesus. Quando o pastor fez o apelo, seu coração ardia de amor pelo Senhor. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja no domingo, na quarta-feira, o pastor fez apelo para quem quisesse receber Jesus em seu coração. O meu coração ardia pela presença do Senhor, que eu me lembro que naquele dia eu não caminhava até o altar, eu flutuava. E quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Nós queremos sempre fazer mais e mais. O nosso coração fica aberto para tudo aquilo que a obra do Senhor necessita.
Quando o pastor ele fala algo, nós somos o primeiro a dizer: eis-me aqui. Nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós falamos mais com nosso Pai, nós jejuamos mais. Quando nós estamos vivendo o primeiro amor, isso tudo na nossa vida é muito mais. O Senhor, Ele é tudo em nossa vida em primeiro lugar. Mas aí, ao passar dos anos, ao passar dos tempos, é normal o ser humano se acostumar. Quando foi a primeira vez que disse assim: fique em casa, não saia. Olha, você pode pegar o vírus, você pode morrer. O ser humano no começo ele ficou com medo, ele não fazia isso, ele não fazia aquilo. Mas ao decorrer do tempo, ele se acostumou. Aí também teve: não pode ir na igreja, não pode ir ao mercado, não pode isso. E quantas pessoas também se acostumaram a não vir mais o culto, a ficarem em casa. Assim também é na nossa vida espiritual. Nós vamos nos acostumando. Hoje eu já não oro tanto mais. Hoje já não jejua tanto mais. Hoje já não lê mais a Bíblia, porque acha, já é o bastante. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite: lembra-te das suas primeiras obras. Lembra-te de quando você aceitou o Senhor e comece a pesar isso na balança. É interessante que o texto continua dizendo: de onde caístes? A vida é assim. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas toda vez que caímos, deixamos algo para trás. O que você tem deixado para trás? Talvez é a sua fé. O que você tem deixado para trás? E assim vamos levando a vida, e no decorrer da nossa vida, chegamos a um ponto que esquecemos o nosso primeiro amor pelo Senhor. Então o Senhor nessa noite diz: lembra-te de onde caíste. Aonde foi que você caiu? Aonde foi? E te arrependa-te. O Senhor nessa noite Ele chama para que nós possamos nos arrepender. E você diz assim: mas pastora, eu sou uma cristã, eu participo da ceia. Olha, pastora, eu tenho uma vida reta. Mas se nós olharmos este texto aqui de Apocalipse, a carta escrita a esta igreja, a carta escrita à igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que odiava o pecado, era uma igreja que revelava os falsos profetas, era uma igreja que estava em constante movimento, era uma igreja que se movimentava, que trabalhava, que evangelizava, que pregava. Mas quando nós chegamos aqui no texto 4 e 5, nós deparamos com uma coisa muito triste. Porque às vezes achamos que estamos trabalhando, que estamos fazendo, mas nós perdemos o nosso amor. Fazemos por fazer. Eu faço porque eu tenho um título. Eu faço porque eu tenho que estar ali na igreja. Eu faço porque se eu não for lá na igreja fazer aquilo ao qual o pastor determinou, ele vai na minha casa perguntar o porquê eu não fiz. Por isso eu faço. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que condenava o pecado, mas não amava mais o Senhor. O Espírito Santo de Deus te diz nessa noite: lembra-te. Como está o seu coração nesses dias? Você que está em casa, lembra-te como está o seu coração. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer nos despertar. Se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender porque colocamos coisas na frente do nosso Deus. Amamos mais coisas
do que amamos o nosso Deus. Adão, quando estava naquele lindo jardim ao qual Deus havia preparado para ele. Todos nós conhecemos a história, aonde Deus deixou todas as coisas e ele não podia tocar apenas um fruto. E Adão vai ali, toca, come, Eva come, oferece o seu esposo também come. Mas é interessante que o que mais doía naquele dia não era Adão ter comido aquela fruta, mas a separação que existia entre o homem e Deus. Aquele dia foi um dia de trevas, aonde houve uma separação da comunhão que Deus tinha todos os dias com Adão. Adão colocou a sua vontade em primeiro lugar e Deus deixou de ser o primeiro lugar. Quando Deus, na virada do dia, ele chega até aquele lugar e ele não encontra Adão. Adão estava escondido. E ele começa a chamar por Adão. E nessa noite Deus te diz: lembra-te de onde caíste, se arrependa, porque o Senhor tem saudade de você. O Senhor tem saudade dos momentos quando você estava sós com Ele no quarto. O Senhor tem saudade dos momentos que você todos os dias falava com Ele. Antes de você fazer algo, você dizia: Senhor, se o Senhor não for comigo, papai, eu não quero ir. O Senhor nessa noite está dizendo assim: que saudade eu tenho do tempo de comunhão que você tinha comigo, igreja. Você deixou todos os seus problemas, você deixou a situação que estão vivendo nos dias de hoje se afastar de mim. Você não percebeu que tudo que estamos vivendo, que tudo que estamos presenciando, é momento em que Deus está separando para que eu e você se achegue ao Senhor. É para que eu e você se encontre com o Senhor. Porque o Senhor está voltando. A trombeta a qualquer momento vai tocar. Israel é o sinal que nos mostra que Jesus está voltando. Quem poderia imaginar que Israel seria reconhecida novamente como nação? Uma nação tão pequena, mas tão cheia da manifestação do poder de Deus. E os sinais apontam. Hoje está uma grande guerra naquele lugar. Ore pela paz em Israel. Crianças estão sendo mortas, estão guerreando, mas isto é necessário para que o Senhor venha. Igreja do Senhor Jesus, lembra-te de onde caíste, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e somente aquele que lembrar aonde caíste e se arrepender e voltar ao primeiro amor, vai subir no som da trombeta. É a quarta-feira da vitória, é a quarta-feira profética, onde profetizamos vitória em sua vida. Mas não adianta ter vitória aqui na terra se a maior vitória do crente você não conquistar, que é a coroa da vida. Precisamos estar sintonizados com o nosso Pai. E o Senhor nessa noite te diz: que saudade eu tenho daquele tempo de comunhão. Que saudade eu tenho. É um tempo difícil? É, sim. Mas em Mateus 6:23 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, no texto acima diz: o que comer, o que beber, o que vestir. Não vai faltar para aquele que está firmado em Cristo Jesus.
Não vai faltar para aquele que se lembrar. Não vai faltar para aquele que se arrepender. Não vai faltar para aquele que voltar a práticas das primeiras obras. Queria que você se colocasse sobre os seus pés nesta noite. Ora, baxere, canta, labaxé. Lembra de quando você chegou na igreja? Eu queria que você lembrasse nesta noite. O seu louvor, você não precisava do ministro de louvor dizer assim, levanta a mão, coloca a mão no coração. Você já se chegava na igreja e dizia, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Não precisava o pastor levantar um jejum, porque a sua vida era uma vida onde você vivia em constante oração. Não precisava fazer propósito para poder ler a palavra, porque você tinha fome de poder conhecer mais e mais do Senhor. Aí quando você foi batizado com o Espírito Santo, você lembra desse dia? Você lembra desse dia que quando você orava, você lembra desse dia quando você orava, o Senhor te visitava ali no seu quarto? Você lembra desse dia, de quando você abriu a sua boca para falar do amor de Deus que estava ardendo dentro do seu coração, aquela pessoa se rendeu ao Senhor? Lembra-te nessa noite, igreja. Lembra-te, porque o Senhor, Ele anseia ter um encontro contigo. Oh, aleluia, aleluia. Comece a falar com Ele. Eu acho que não precisa de eu pedir. O Senhor nessa noite Ele quer. Ele tem saudade de você, sabia? Ah, que saudade. Medite nessa canção. Saudade de ouvir tua